Olá, pessoal. Estamos no segundo dia do Bloquinho do Tavares. Sejam todos bem-vindos a mais uma empreitada, uma série de questões. E hoje nós, excepcionalmente, a pedidos, nós vamos fazer análise de uma dissertação argumentativa, tá? Muita gente tem me pedido isso e eu resolvi selecionar. Eu fiz um trabalho, eu não tinha dado certeza, né? Mas hoje eu consegui preparar essa aula com essa, essa observação a respeito da dissertação argumentativa, tá? Eu eu peguei uma redação de um aluno e fiz a análise dessa dissertação. Na verdade, vocês vão ver que eu peguei uma introdução, tá ok? E por que eu escolhi a introdução? Porque a introdução é chamada, ela não é à toa que a introdução é chamada de parágrafo-chave. Eu sempre considerei a introdução algo extremamente importante, uma parte importante da introdução, porque eu costumo dizer que a primeira impressão é a que fica. Então, a gente precisa ter muito cuidado, cuidado no sentido de se esmerar, realizar um trabalho bem feito na introdução. Normalmente, quando você, como corretor, né, como examinador, você analisa uma redação, se uma introdução é muito bem feita, você já sabe que o aluno, que o candidato vai conseguir desenvolver bem o seu tema a partir da introdução, tá? Então, nós pegamos aqui uma introdução e está bem bacana o trabalho. Então, vamos lá começar. A gente vai, então, para a primeira questão. A nossa primeira questão, eu deixei a análise lá para o final, tá? Então, vamos ver aí. Nós vamos começar aqui pela questão da SpaceX. Então, leia a frase abaixo e assinale a alternativa que traduz na sequência, na sequência em que aparecem as circunstâncias grifadas. Então, vejam lá. Primeiro, nós temos aí: num átimo, cessou de todo o ruído das vozes e ele entrou a falar à vontade, calma e decididamente. Então, notem que aí no primeiro, num átimo quer dizer num instante, num instante. Então, nós temos uma locução adverbial de tempo. Opa, seja, se vocês quiserem, se vocês analisarem aí, vocês já podem pensar na resposta, tá? Mas então nós temos num átimo, num instante, é uma locução adverbial de tempo, tá? Então, a circunstância é a circunstância de tempo. Eu agora vou fazer o seguinte: eu vou pular lá para o final. Cessou de todo o ruído das vozes e ele entrou a falar à vontade, calma e decididamente. Então, nós temos aí calma e decididamente, nós temos dois advérbios, calma e decididamente. Notem que todas as vezes que você tem, aliás, isso é uma observação para a sua redação também, tá? Quando você tem uma sequência de dois ou três advérbios terminados em mente, você só coloca o sufixo nominal do advérbio, né? Lá no final. Então, calma seria calmamente e decididamente. Você só coloca no último, calma e decididamente. E aqui é o modo como ele fala. Ele entrou a falar calma e decididamente. Então, nós temos aí dois advérbios de modo. Agora nós vamos voltar para o segundo. Então, o primeiro é tempo
e os dois últimos são modo. Então, agora a gente fica com as letras A e C, se vocês observarem, né? Agora, cessou de todo, cessou completamente. De todo quer dizer totalmente, completamente. Então, a intensidade como ele cessou. Então, nós temos aí tempo, intensidade, agora nós temos o ruído das vozes e ele entrou a falar à vontade, calma e decididamente. Nós temos uma sequência de, primeiro, uma locução adverbial de modo, à vontade, e dois advérbios de modo. Então, a resposta está na letra A, pessoal. Ok? Alguma dúvida? Podemos ir adiante. Tudo bem? Vamos lá. Então, agora eu escolhi uma questão. Opa! Vamos ver quem. Ótimo, Fábio. Então, nós vamos passar agora para a questão da escola naval. Aliás, no bloquinho de hoje, eu escolhi duas questões da escola, tá? E eu escolhi essa aí, na epígrafe. Homenagem aos marinheiros de sempre e para sempre. Qual o valor semântico estabelecido? Notem que aqui, de sempre. Esse de são marinheiros de sempre. Não é qualquer marinheiro, mas os marinheiros de sempre para sempre. Notem que quando a gente coloca de, a preposição de, você limita o tipo de marinheiro. Então, nós podemos sim dizer que é restrição. Essa questão é uma questão bem delicada, porque você teria duas alternativas se você analisar só pela preposição. Notem que ele marca só a preposição, mas ele diz homenagem aos marinheiros de sempre e para sempre. Uh, e, e, e nesse caso, quando ele diz para tanto pode ser finalidade quanto direção. Então, nós teríamos, também poderia ser destinação, destino é, é, é como direção, é semelhante à ideia, né? A circunstância. Mas, vamos lá. Nesse caso, não teria como a gente pensar em propriedade, marinheiros de sempre. Não dá ideia de posse. Agora, daria sim ideia de restrição, poderia dar ideia de restrição. Marinheiros de sempre, não é qualquer tipo de marinheiro, mas marinheiros de sempre. Só que aqui nós temos para sempre, também pode ser finalidade ou direção. Só que nessa expressão de sempre, sempre é advérbio de tempo. Então, a resposta a essa questão é justamente a letra isso. Exatamente. A resposta é a letra A. Tá bom? É a letra A porque de sempre dá ideia de tempo. Então, é importante que a gente notem que o examinador, o cara que elaborou a questão, ele só sublinhou a preposição, tá? Mas a gente precisa observar a ideia expressa pela expressão inteira, tá bom? Ótimo. Então, vamos lá. Alguma dúvida com relação a essa questão? Podemos ir adiante? Vamos lá? Nenhuma pergunta? Então, vamos para a questão seguinte, é uma questão do EAGS. A primeira montanha-russa invertida do Brasil está deixando muita gente de cabelo em pé. Na viagem de apenas 1 minuto e meio
a 100 quilômetros por hora, os passageiros permanecem com as pernas suspensas, já que o trilho fica sobre a cabeça. Então, quando ele diz está deixando muita gente de cabelo em pé, não é só em sentido figurado. Ele, quem está na montanha-russa, sim, fica de cabelo em pé, porque fica de ponta cabeça, né, de cabeça para baixo. Então, vamos ver qual é o enunciado, o que, que ele pede, né? Assinale a alternativa em que os termos se classificam respectivamente como locução adverbial de modo e locução adverbial de lugar. Tem, é relativamente simples essa questão, só precisa ter cuidado, porque a locução é uma locução grande, não é uma locução extensa, não é uma locução curta, né? Quando ele diz na viagem de apenas 1 minuto e meio, nós temos tempo, né? Então a gente já elimina a letra A. A gente elimina também a letra B de bola, porque a primeira montanha russa é parte do sujeito, né? O que está deixando muita gente de cabelo em pé? A primeira montanha-russa invertida do Brasil, né? Então, isso aí é sujeito, não é uma locução adverbial de modo nem de lugar, tá ok? Muito bem. E os passageiros, aliás, vamos ver a função de os passageiros. Os passageiros permanecem também é sujeito. Então, nós queremos a locução adverbial de modo. Se ele pede locução, pessoal, você vai buscar a preposição, porque toda locução adverbial, ou quase todas as locuções adverbiais, elas começam por preposição. E neste caso aqui, essas locuções, elas começam por preposição. Então, quando ele diz está deixando muita gente de cabelo em pé, é uma locução adverbial que expressa a maneira como as pessoas estão. Então, nós temos uma locução adverbial de modo, de cabelo em pé. E na expressão, eu vou pedir a vocês, para vocês colocarem no mudo, tá? Enquanto vocês não estiverem falando, por gentileza. E agora, a 100 quilômetros por hora, os passageiros permanecem com as pernas suspensas, já que o trilho fica onde? Sobre a cabeça. Então, sobre a cabeça é uma locução adverbial de lugar. Ok? Ótimo. Então, resposta à letra. Letra e de dado. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se vocês não fizerem perguntas, eu vou embora, tá? Muito bem. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Continuando. Agora nós pegamos, eu selecionei aí uma questão da EAR. Relativamente simples também advérbio, tá? Em qual das alternativas abaixo o advérbio em destaque é classificado como advérbio de tempo? Muito cuidado. Notem que todos eles são terminados em mente. Muito frequentemente, você, de maneira inadvertida, analisa todo o advérbio terminado em mente como um advérbio de modo. Muito cuidado. Não necessariamente. E a gente vai ver isso nesta questão. Então, vejam lá. Não gosto de salada excessivamente temperada. Quer dizer, muito temperada. Aqui nós temos advérbio de... Opa, olha aqui o pessoal já dando resposta. Vamos ver aqui. E ele calmamente se trancou. Aqui sim, o modo como ele se trocou, perdão. Ele calmamente se trocou, então é o modo como ele trocou. Aquela vaga na garagem do condomínio finalmente será minha.
Eu vou pular para a letra D. Provavelmente trocariam os móveis. Provavelmente, talvez. Nós temos aqui advérbio de dúvida. Então, a resposta, sim, é a letra C. Muito bem, pessoal. Excelente. Então, vejam que excessivamente na letra A é intensidade, calmamente, sim, é modo, finalmente, tempo e provavelmente dúvida. Então, o fato de terminar em mente não quer dizer é, que seja advérbio de modo, tá? Nem todo advérbio terminado em mente é advérbio de modo, tá? Só cuidado com isso. Tudo bem? Vamos lá. Agora sim, tem outra questão da escola naval, em que a opção a expressão sublinhada tem o seu significado corretamente explicitado. Então, nós temos aqui advérbios ou locuções adverbiais substituídas por outros advérbios, tá? E aí é uma questão muito mais de significação da palavra, é uma questão de semântica, do que propriamente de gramática, né? Então, vamos ver aqui, ó. Ao lembrar, talvez porque as vencemos. Talvez postergadamente. Postergar quer dizer protelar ou deixar para depois. Então, talvez a dúvida postergadamente não tem ideia de dúvida, tem a ideia de deixar para depois, ok? Então, não é a letra A. Eu vou pular para a letra C. No último instante é, é um advérbio de tempo, principalmente dá a ideia de principalmente. Então, não dá a ideia de no último instante. Principalmente quer dizer principalmente. Não dá a ideia, principalmente, essencialmente, né? Em essência. Não dá a ideia de no último instante, que é tempo. Há pouco tempo, há pouco tempo, também dá ideia de tempo. Há pouco tempo, voltei a entrar em um navio. Há pouco tempo, notem que há pouco tempo e ultimamente também dão a ideia, os dois dão a ideia de tempo, mas muito cuidado. Ultimamente, há pouco tempo, quer dizer que já aconteceu. Ultimamente, dá a ideia de algo de maneira continuada. Não é o caso de há pouco tempo. Há pouco tempo, voltei a entrar em um navio. Você não pode substituir há pouco tempo por ultimamente, mesmo porque voltei a entrar em um navio não, é uma ação única e ultimamente dá a ideia de continuidade. Ao final, quer dizer, no fim, né? Minha mãe veio em minha direção. No fim, finalisticamente, embora seja ao final é tempo, né? E finalisticamente é modo. Não dá ideia de ao final. Então, o que resta é pouco a pouco. Pouco a pouco quer dizer exatamente isso, paulatinamente, progressivamente. Então, pouco a pouco. Então, a resposta é a letra B de bola. Ok? Opa, alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Aqui, muito frequentemente, a grande dúvida aqui é com relação ao vocabulário. E vocabulário, infelizmente, não tem jeito. Vocabulário é com o uso, né? E todas as vezes que vocês encontrarem uma palavra que vocês não conheçam, anotem, façam um pequeno glossário, uma pequena lista de palavras. Eu aprendi uma palavra nova, anota lá. Tá? Só o fato de você anotar, escrever nas suas anotações,
você já vai memorizando um vocabulário que pode ser importante na sua prova, ok? Muito bem. Vamos ver aqui. Aqui temos uma questão da EFON, que é uma questão que eu costumo dizer que a EFON tem algumas questões recorrentes. Ontem nós vimos uma de acentuação, um tipo clássico de questão da EFON. Hoje eu trouxe uma questão de sintaxe, que também é uma questão clássica da EFON. Vira e mexe, eles colocam esse tipo de questão. Nas passagens que se seguem, as expressões sublinhadas cumprem a função de predicativo. Assinale a exceção. Então, a gente vai buscar a exceção. Todos são predicativos. Então, o que é o predicativo? Só existem duas funções sintáticas do adjetivo. E o predicativo é uma delas. Então, o adjetivo ele pode ter função ou de adjunta de nominal, porque ele fica ligado ao núcleo do termo, ou de predicativo, que pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, tá? Deixa eu molhar o bico. Opa, já temos resposta, é isso mesmo? É, ok, vou explicar isso. É, vamos ver. Vamos ver aqui. É, então, nós queremos a exceção, que seja predicativo. Sara, você escreveu alguma coisa aqui? É da questão anterior ou é dessa aqui? Sara, boa tarde. Ah, é da questão anterior. Então, da questão anterior é. Qual era a questão anterior? Vamos lá. Então, finalisticamente, finalisticamente, ao final quer dizer tempo. É uma locução adverbial de tempo. Finalisticamente, finalisticamente não quer dizer ao final, quer dizer definitivamente, quer dizer é muito mais é modo e não é tempo, tá ok? Pouco a pouco é que é paulatinamente, tá ok? A letra E ela foi muito marcada justamente por isso, porque finalisticamente as pessoas viram a palavra final ou radical final em finalisticamente, mas não dá ideia de ao final. Finalisticamente é modo, tá ok? É muito mais a ideia de definitivamente. E pouco a pouco, sim, é paulatinamente. Paulatinamente quer dizer aos poucos, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos para a questão da iPhone. Então, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, o adjetivo pode ser adjunta de nominal ou predicativo. Então, nós vamos ver aqui o que é adjunto e não predicativo. A gente vai começar. Então, vejam aí. Vejam se vocês conseguem identificar. Tudo é predicativo, à exceção de uma. Vou dar um tempinho aí para vocês lerem os enunciados, se vocês enxergam. Então, vejam aqui, nas passagens, as expressões sublinhadas cumprem a função de predicativo, à exceção de. O que vocês marcariam? Então, para ouvir a resposta calma
O livro ainda não estava em seu poder. Boquiaberta, saí devagar. Eu saí devagar. Eu estava boquiaberta. Então, boquiaberta é predicativo do sujeito. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. Nós temos aqui o verbo ser, o verbo de ligação. Então, tranquilo e diabólico são dois predicativos do sujeito, o plano secreto da filha do dono de livraria. Tá? Predicativos do sujeito. Exatamente como na letra B, nós temos predicativo do sujeito eu, que é desinencial aqui, né? Na letra D, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa. Quer dizer, eu estava ouvindo e eu era humilde e silenciosa. Então, nós temos também predicativos do sujeito. Foi então que, finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha. Então, aqui também, eu disse e eu estava firme e calmo. Então, eu tenho aqui também predicativo. Então, a resposta é a letra A, porque nós temos adjunta de nominal. E é bem evidente aqui, pessoal, eu vou ensinar um macetinho para vocês. Quer ver? Para ouvir a resposta calma, para ouvi-la. O que eu fiz? Eu transformei a resposta calma num pronome. O adjetivo veio, também se transformou em pronome. Então, se o adjetivo veio junto, ele só pode ser adjunto adnominal. Para ouvi-la. O livro ainda não estava em seu poder. Ok? A resposta calma. Então, nós temos adjunto, aqui é adjunto adnominal. Todas as vezes que você tiver adjetivos e o enunciado pedir a função sintática, só podem ser duas funções. Ou é adjunto adnominal ou predicativo. Tá ok? Se estivesse, por exemplo, na letra B, tá, esse adjetivo está separado por vírgula. Então, se está separado por vírgula, não pode ser nunca adjunto. A palavra adjunto quer dizer junto. Junto ao nome, adjunto adnominal. Então, se está separado por vírgula, não está junto. Ok? Então, isso. Verdade, Júlia. Esse bizu vale milhões. Obrigado. Separado por vírgula não pode ser adjunto, não está adjunto. Ok. Então, vamos lá. Alguma dúvida aqui, pessoal? Posso ir adiante? Na letra A seria objeto direto, objeto indireto. Na letra A. Na letra A. Como assim? A. Na letra A, para ouvir a resposta, para ouvi-la, e é objeto direto. Só que calma não é predicativo do objeto, é adjunta de nominal. Na hora que eu transformo o substantivo em pronome, o adjetivo vai junto, também se transforma. Para ouvi-la, para ouvir a resposta, para ouvi-la. Ok? Quem ouve, ouve algo. Então, a resposta calma é o objeto direto do verbo ouvir. Ok? Era isso? Nada. Excelente. Vamos lá? Vamos ver? Vamos ver, eu acho que já... Agora temos aí uma questão da SpaceX. A outra realidade de Santos era tão destacada da sua que o tornava outro homem, completamente desconhecido, irreconhecível, que o tornava outro homem, completamente desconhecido e irreconhecível. Qual é a classe gramatical? Vamos pensar o seguinte, vamos lá.
Qual é a classe gramatical das palavras sublinhadas? Desconhecido e irreconhecível. Nós temos dois adjetivos sublinhados. Se são adjetivos, nós só podemos ter duas funções sintáticas, se é adjetivo. Ou é, acabei de dizer, né? Predicativo ou adjunto. Adjunto é de nominal. Já matamos, gente. Só sabendo disso. Agora a gente precisa saber, já matamos quase, né? Então vamos ver os enunciados. Vamos ver as alternativas, aliás. Os termos sublinhados são núcleos do sujeito composto. Se é adjetivo, não pode ser núcleo. O que é núcleo? Substantivo, palavra substantivada ou pronome de valor substantivo. Tá? Isso pode ser núcleo. Núcleo do termo, né? Núcleo do sujeito. Só pode ser substantivo, palavra substantivada ou pronome de valor substantivo. Então, não pode ser núcleo, nem do sujeito, nem do objeto. A gente já matou aí a letra A e a letra B. A gente fica com as letras C, D e E. Bom, adjuntos adverbiais são exercidos por advérbios. E, nesse caso, advérbio é a palavra completamente. Completamente é advérbio. Totalmente, né? É um advérbio de intensidade. Totalmente desconhecido e irreconhecível. Então, vamos ver aqui se agora a gente fica com duas alternativas. Ou são predicativos do sujeito ou do objeto. Vamos ver. Vamos ver. Que o tornava... Vamos lá. A outra realidade de Santos era tão destacada da sua que o tornava, a outra realidade tornava Santos. Tornava-o, aqui nós temos o objeto direto, tornava o quê? Outro homem, desconhecido, irreconhecível. E esse outro homem era desconhecido e irreconhecível. Tornava que o tornava outro homem. O tornava desconhecido. O tornava irreconhecível. Então, o que é que nós temos? Resposta letra. Vamos ver quem respondeu aqui. Isso. Vocês querem tentar? Estou esperando aqui. Eu tornava. Então, a outra realidade de Santos era tão destacada da sua que essa outra realidade o tornava outro homem. O tornava desconhecido e irreconhecível. Então, quem é desconhecido e irreconhecível é o objeto direto, o. Então, nós temos predicativo do objeto que completa o verbo tornar. Tornava esse personagem, né? Outro homem, desconhecido e irreconhecível. Ok? São predicativos do objeto direto, o. Tudo bem? Dúvidas? Eu vou só fazer uma observação aqui, ó. Aqui nós temos três predicativos. Que o tornava, outro homem é predicativo do objeto, desconhecido e irreconhecível também são predicativos que se referem ao objeto direto. Tá ok? Excelente. Muito bem. Tudo bem. Então, vamos lá. E agora vamos para algumas questões de... eu selecionei aqui uma questão de fonética.
Qual a opção em que todos os vocábulos contêm dígrafo? É relativamente simples. Então, pode ser qualquer tipo de dígrafo, tá, pessoal? Vamos lá, vou esperar vocês responderem. É uma questão relativamente simples. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá. Vou colocar aqui o meu. Vou pedir para o pessoal colocar no mudo quando entrar. Posso ir? Vamos lá. Quem respondeu aqui? Já temos resposta letra. Muito bem. Excelente. Então, nós temos aqui. Vamos analisar, vamos ver os dígrafos, né? A resposta, sim, é letra A. Resposta é letra A. Senhor, o NH. Ninguém tem dois dígrafos, o IN, que é dígrafo vocálico, e o GU. Na palavra queria, o QU, e empurrar são dois dígrafos, o EM, que é dígrafo vocálico, e o RR, que é um dígrafo consonantal separável. Então, a resposta é letra A. Letra A. Na letra B, em gritava, não tem dígrafo, protestava, não tem dígrafo, perdão, é protestasse. Tem dígrafo SS, passasse tem SS também, e tinha NH. Na palavra gritava, não tem dígrafo. Na letra C, em proteger, não tem dígrafo, nas outras tem, né? Na letra D, na palavra primeira, não tem dígrafo. Na palavra guarda também não tem dígrafo. Cuidado que o GU, quando a letra U é pronunciada, não constitui dígrafo, tá, pessoal? A letra U é pronunciada, guarda, não é dígrafo. Na letra E, a palavra outros e baixo não tem dígrafos, tá ok? Vamos lá para a próxima e última questão, tá? Eu selecionei, eu já tinha colocado essa questão no grupo Método Tavares, né? Já tinha compartilhado essa questão com vocês. Mas como aqui nós fizemos diversas questões com adjetivo, então eu resolvi colocar essa também. Observa o trecho a seguir. O Peru, imperial, notem, imperial é um adjetivo e está separado por vírgulas. Gente, vocês não têm noção da quantidade de alunos meus que erraram essa questão, porque simplesmente levaram uma bosta de uma decoreba na cabeça e colocaram aposto, porque está entre vírgulas. Inclusive, aluno meu que passou para a escola, mas ele cometeu esse deslize e depois eu reclamei com ele. É um adjetivo, gente. Se é adjetivo, são duas funções, ou adjunto ou predicativo. Ele já está entre vírgulas. Então, só pode ser quem se aventura. Resposta letra A, predicativo. Então, o imperial é um adjetivo, tá? Imperial é um adjetivo. Então, como adjetivo, ou ele é adjunto ou predicativo. Está entre vírgulas, já está separado do substantivo Peru. Então, só pode ser predicativo do sujeito. Tá ok? Excelente. Então, agora a gente vai analisar a dissertação argumentativa. Na verdade, a gente vai fazer... Opa, tem alguma dúvida aqui? Ótimo. Então, a gente vai fazer a análise da introdução da dissertação argumentativa. Tá ok, pessoal? Então, eu separei uma, uma redação de um aluno
Vamos lá, separei a dissertação e vamos lá. Eu, antes da gente começar e demonstrar a introdução, eu gostaria de que a gente analisasse quais são os elementos essenciais à introdução de um texto dissertativo argumentativo. Então, vamos ver. Quais são os elementos fundamentais, essenciais, à introdução de um texto dissertativo argumentativo? Primeiro, é um tópico frasal bem definido. Por quê? O tópico frasal ele já apresenta o tema do texto, tá ok? Então, quanto mais direto e objetivo seja o tópico frasal, melhor. Tá? Então, um tópico frasal bem definido e bem estruturado, obviamente. Segundo, argumentos a serem explorados e aprofundados no desenvolvimento. Então, depois do tópico frasal, você apresenta os argumentos que serão explorados e, obviamente, aprofundados no desenvolvimento. Aqui, na introdução, você só vai apresentar o tema. Então, você só apresenta os argumentos. Objetividade, concisão e abrangência. Notem, parece que eu coloquei algo contraditório. Mas como é que pode ser conciso e abrangente ao mesmo tempo? Então, eu vou mostrar isso para vocês na introdução que eu selecionei para analisar, porque, na verdade, o que eu faço? Eu faço adaptações para que a introdução fique melhor. Então, objetividade, seja direto, vá direto ao assunto, sem enrolação. Notem, por exemplo, citações. É importante que você deixe para o desenvolvimento. A introdução deve ser objetiva, direta, tá? 3 períodos, isso, exatamente. Olha, o Fábio escreveu aqui, mestre, nas minhas introduções, eu gosto de colocar 3 períodos. É o ideal, Fábio. É o ideal. Você coloca um tópico frasal e 2 argumentos. Então, podem ser 3 ou 4 períodos. Tá ok? Vocês vão notar que o autor da introdução que eu coloquei aqui para vocês só colocou 2 períodos. Um dos períodos ficou grande. Eu considero que seja um grande. Eu não corrigi esse aspecto, mas eu só corrigi aquilo que deveria ser dito, ou trocado, adaptado, para melhorar e dar mais objetividade, concisão e abrangência. Concisão. A introdução nunca deve ser maior que os parágrafos de desenvolvimento. Então, se você faz uma introdução muito grande, provavelmente, e é o que normalmente acontece, os parágrafos de desenvolvimento vão ser mais curtos. Então, muito cuidado. Como você tem de 25 a 30 linhas, em média, né? Alguns concursos pedem de 20 a 30. A AFA pede redação com mais de 100 palavras, mais de 100 palavras. Mas nunca deixe de fazer, muita atenção, pessoal, se você vai fazer o concurso da AFA, nunca deixe de fazer 4 parágrafos. Eles podem até ser curtinhos, mas faça 4 parágrafos, tá bom? Procure manter a estrutura, é essencial. Tá? Ele vai querer, o examinador quer isso, ele quer a estrutura fundamental. Então, são só 100 palavras, não engula isso. Tá? Tem que ter muito cuidado. Isso é para você não escrever menos que 100 palavras, mas o ideal é que o seu texto ele mantém a estrutura básica de uma dissertação argumentativa. Não tem como você dizer tudo que deve dizer em menos de 3 parágrafos, em menos de 4 parágrafos. Ok? Então, vamos lá. Então, e concisão, seja direto, não seja prolixo,
Não diga nada mais do que o necessário. E abrangência, por quê? Você pode colocar termos que sejam capazes de englobar vários outros, não temas, mas aspectos, vários outros aspectos. Não limite. E eu vou mostrar isso na introdução que eu selecionei. E por último, originalidade e criatividade, que tem por objetivo instigar a leitura do restante do texto. Então, normalmente, é muito frequente a gente pegar redações que sejam muito esperadas. E outra coisa, pessoal, vocês se adaptaram, se adequaram ao que nós chamamos de caveirões. Notem que vocês vão fazer um concurso de nível superior. Quem faz AFE, FON, SpaceX, Escola Naval, vai fazer um concurso de nível superior. Mesmo ESA, mesmo concursos que não sejam de nível superior, muito frequentemente os corretores eles já estão cansados de estruturas prontas. Seja original. Não se comprem barato. Vocês são capazes de estruturar o próprio texto. Eu sou totalmente contra caveirões, totalmente contra. E nós vamos mostrar isso agora para você. Tá? Vejam aqui. Então, eu trouxe um exemplo de dissertação argumentativa de um aluno. O tema é a melhor lei ou livro. Então, está aí o texto original. Esse está o texto original, eu vou ler para vocês, tá? O hábito da leitura. O título está bem adequado, o hábito da leitura, já que ele diz que a melhor lei é o livro. Quer dizer, ele está chamando para o hábito da leitura, a importância do hábito da leitura. Então, vamos lá. Como se pode observar, a leitura é uma pauta essencial na vida do indivíduo. No entanto, vale destacar que essa atividade deve ser estimulada desde a infância para, assim, criar o hábito de leitura no cotidiano e, com isso, desenvolver um crescimento pessoal que possa abrir infinitas oportunidades no quesito sociedade e âmbito de carreira profissional. Quando você olha, a princípio, você olha essa redação, você tem a impressão que essa introdução, que ela está bem construída, embora ela tenha só 2 períodos. Eu acho uma prática perigosa você fazer um período tão grande, tá? É bom que não seja tão grande. E outra coisa, esse parágrafo ocupou no texto muitas linhas, muitas linhas. Ele ocupou mais linhas de introdução que os parágrafos de desenvolvimento. Isso é perigoso e não se deve fazer isso, tá? Então, notem que o autor escreveu o seguinte: como se pode observar? Isso aí, como se pode observar, faz parte do caveirão. Como se pode observar, a pessoa escreve desse jeito em todas as redações, como se pode observar. Então, o primeiro ato que eu fiz ao analisar a redação, eu risquei, como se pode observar. Notem que não faz a menor diferença. Leiam o restante. A leitura é uma pauta essencial na vida do indivíduo. Está perfeito, gente. Aí está o tópico frasal. Não precisa de como se pode observar. Não precisa escrever essa frase, não faz esse trecho, né? Não faz a menor diferença. A leitura é uma pauta essencial na vida do indivíduo. Estaria perfeito. Pronto. Ok? Mas eu acrescento algo. Notem que tem uma palavra aqui que não faz a menor diferença, que é a palavra uma pauta. É um tópico, né? A leitura é um tópico essencial, uma pauta essencial na vida do indivíduo. Quer dizer que a leitura é essencial ao indivíduo. Então, por que não dizer
que a leitura é essencial na vida do indivíduo. Foi exatamente o que eu fiz. Vamos lá. Foi isso que eu fiz. Eu retirei a parte inicial e eu tirei uma pauta. A leitura é essencial na vida do indivíduo. Ponto. Vamos ver aqui. Nós temos aqui tipo um termo sem função sintática. Não tem função não tem por que colocar. É um excesso, tá ok? Aí você vai me dizer, mas Tavares, eu preciso escrever muito. Nem sempre escrever muito é escrever bem, pessoal. O ideal vocês notaram que não faz nenhuma diferença. E o texto fica mais enxuto, ele fica melhor. Notaram? A leitura é essencial na vida do indivíduo. Ponto. Está perfeito. Tá ok? Tá aí. E notaram? Vamos ver. A Júlia está dizendo, Tavares, eu gosto de citar os dois argumentos na introdução. Nessa, o aluno só citou um. Esse tipo de modelo de redação para a AFA é atrativo? Então, na verdade, ele pode, se você quiser, você pode desmembrar em mais de um. Na verdade, o problema é que o autor fez um período muito grande. O ideal seriam 2 períodos. Mas nesse período grande, você pode tirar daqui 2 ou 3 temas. Dá para você desenvolver. Tá ok? Mas vamos devagar. Vamos partir daqui. Logo em seguida, depois dela dizer a leitura é essencial na vida do indivíduo, eu já retirei os excessos, o autor diz o seguinte, no entanto, é uma locução conjuntiva que expressa oposição. Então, se é oposição, vamos ver qual é a oposição. Vale destacar que essa atividade deve ser estimulada desde a infância para, assim, criar o hábito de leitura no cotidiano. Tudo que ele diz depois dá ideia de oposição ou é um reforço de que a leitura é essencial na vida? É um reforço, notaram? Então, não existe oposição, não é no entanto. O ideal seria dizer em função disso, em função disso, né, que a leitura, em função de a leitura ser essencial na vida do indivíduo, vale destacar que essa atividade deve ser estimulada desde a infância para, assim, criar o hábito de leitura. Notaram que está grande? O período está bem grande. Então, vamos lá. Eu mantive grande desse jeito, tá? Mas eu fiz algumas alterações no período. Vamos lá. O que eu alterei aí? Eu tirei o no entanto. Vamos lá. Vamos andando aqui. Eu tirei no entanto. Eu escrevi em função disso. Por quê? Como a leitura é essencial na vida do indivíduo, essa atividade deve ser estimulada. Então, não existe oposição. Então, não é no entanto. Eu digo em função disso, pelo fato de a leitura ser essencial na vida do indivíduo, tá ok? Em função disso. E aí eu tirei outro trecho, que é vale destacar que. Esse vale destacar que é caveirão, da mesma maneira que aquela frase inicial lá, como se pode observar. Então, como se pode observar aí, vale destacar que é uma estrutura de caveirão. Notem que não faz nenhuma diferença. Em função disso, essa atividade, que atividade? A leitura, né? Deve ser estimulada desde a infância para, eu coloquei as vírgulas que não tinham, para, vírgula, assim, vírgula, criar o hábito de leitura no cotidiano. E, com isso, então vamos lá, vamos começar a adequar. Vamos começar a adequar. Quais foram as adequações que eu fiz? Então, vamos lá. O próximo.
Eu coloquei o criar-se, era criar, notaram? Ó, essa atividade deve ser estimulada é voz passiva, deve ser estimulada por alguém, desde a infância, né? Essa atividade deve ser estimulada, você não precisa necessariamente colocar quem é que vai estimular, mas notem que se colocou uma voz passiva. Se é voz passiva aqui, vai ter que continuar a voz passiva. Essa atividade deve ser estimulada desde a infância para, assim, entre vírgulas, criar-se. Opa, desculpa, eu voltei. Para, assim, criar-se o hábito de leitura. Quer dizer, o hábito de leitura será criado. Você continua com a voz passiva. Criar-se o hábito de leitura no cotidiano e com isso, e aí, e com isso, aí eu sugeri, em vez de com isso, graças a isso, criar-se o hábito de leitura no cotidiano e com isso, ou graças a isso, é a alternativa, tá, pessoal? Não é que com isso esteja errado, seja errado, não tem nada de errado. Pode ser com isso, graças a isso, desenvolver-se, continua a voz passiva. Então, criar-se o hábito de leitura no cotidiano. E por que é a voz passiva? Porque no primeiro enunciado tinha a voz passiva. Vocês captam como o período ficou muito grande, o autor se perdeu em qual era a construção. Então, se tem voz passiva, precisa continuar com voz passiva. Essa atividade deve ser estimulada, voz passiva, desde a infância para, assim, criar-se para que o hábito de leitura seja criado, voz passiva, criar-se o hábito de leitura no cotidiano e, com isso, graças a isso, pode ser com isso ou graças a isso, desenvolver-se de novo, um crescimento pessoal seja desenvolvido, continua a voz passiva, que possa abrir, então, e com isso desenvolver-se um crescimento pessoal que possa abrir infinitas oportunidades, que possa, promova, pode ser, a estrutura está certa, possa abrir ou que promova, desenvolver-se um crescimento pessoal que promova ou que possa abrir, tanto faz, as duas construções. Quando eu coloco entre parênteses, como eu não risquei a anterior, você pode colocar ou uma ou outra, que promova infinitas oportunidades. Aí o autor, vamos lá, exatamente, ficou passiva sintética. Então, a primeira é passiva analítica. Essa atividade deve ser estimulada, é passiva analítica. Nas outras, eu coloquei a passiva sintética, também passiva pronominal, por causa do pronome passivador se. Então, criar-se o hábito da leitura no cotidiano e, com isso, desenvolver-se um crescimento pessoal que possa abrir ou que promova infinitas oportunidades. E aí o autor escreveu no quesito sociedade e âmbito de carreira profissional. É, 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 eu achei essa construção muito limitante, porque aí ele terá que falar sobre sociedade e sobre a carreira profissional, tá ok? Então, se você assim você acaba limitando. E aí eu abro o leque quando você escreve nas diversas áreas da vida do ser humano. Então, o que é que nós temos como resultado? Vamos lá. O que é que nós temos como resultado? Essa é a única solução? Não, essa não é a única solução, mas essa é uma solução para você resolver os problemas dessa introdução, tá ok? E eliminar de vez o caveirão, tá ok? Notaram que você não precisa necessariamente, você risca o caveirão, o texto fica muito mais enxuto, direto, objetivo. E notaram quando eu disse lá no final, no quesito sociedade, em vez de dizer no quesito sociedade e âmbito de carreira profissional, e aí, em vez disso, você colocar nas diversas áreas da vida do ser humano, notaram
que essa afirmação, ou esse trecho, dá conta de abrangência. É muito abrangente quando você diz nas diversas áreas da vida do ser humano, que aí você vai poder escolher que áreas você vai desenvolver. Porque se você não falar de maneira aprofundada sobre sociedade, sobre carreira profissional, você vai cometer um equívoco. Você falou de alguma coisa na introdução e não vai desenvolver no desenvolvimento. Não vai aprofundar essa informação no desenvolvimento. Então, diga de maneira aberta nas diversas áreas da vida do ser humano. Tá ok? Então, como nós temos o resultado? Aí tem o hábito da leitura. A leitura é essencial na vida do indivíduo. Em função disso, essa atividade deve ser estimulada desde a infância, para, assim, criar-se o hábito de leitura no cotidiano. E, com isso, desenvolver-se um crescimento pessoal que possa abrir infinitas oportunidades nas diversas áreas da vida do ser humano. Notem, como o segundo período, ele está muito grande, ele poderia tranquilamente ser dividido. Onde é que a gente dividiria? Para criar justamente os dois argumentos. É muito nítido, pelo menos eu enxergo de maneira muito, muito nítida. Onde é que vocês colocariam um ponto? Claro que não dá, eu tenho que fazer algumas alterações, não dá para simplesmente destacar um ponto e ponto final. Não, você precisa fazer algumas adaptações. Vamos ver se vocês enxergam no período, após a palavra infância, após a palavra infância. Não, não é aqui. Não é aqui. Onde é que vocês enxergam que a gente pode colocar um ponto? Após crescimento pessoal, pode colocar um ponto. É, até poderia ser. É, até poderia ser, mas eu colocaria antes. Eu colocaria antes. Ó, eu vou dizer como. Eu só vou dizer, eu não vou escrever, senão não dá para escrever diretamente aí no slide. Então, eu vou dizer como. A leitura é essencial na vida do indivíduo, ponto. Em função disso, essa atividade deve ser estimulada desde a infância, para, assim, criar-se o hábito de leitura no cotidiano. Aí eu colocaria ponto aqui, ponto. Além disso, esse hábito ou essa atividade seria capaz de desenvolver um crescimento pessoal que abre infinitas oportunidades nas diversas áreas da vida do ser humano. Ponto. E aí nós teríamos dois argumentos, basicamente. O primeiro deles fala sobre estimular desde a infância a leitura, né, como um hábito cotidiano, e o segundo seria a consequência lógica de se adquirir esse hábito, que é o desenvolvimento de um crescimento pessoal e de ser capaz de abrir infinitas possibilidades. Viram? Então, notem que aqui, embora eu tenha um único período, eu posso desmembrar. Eu não preciso ter necessariamente 2 parágrafos de desenvolvimento, eu posso ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Tá ok? Eu não aconselho você fazer 3 parágrafos na prova da AFA, tá ok? E sim 2 parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Tá ok? Muito bem. Acho que é isso, pessoal. E
Já temos aí quase, opa, 1h10 de live. Eu quero aproveitar e agradecer a vocês pela presença. E nós nos vemos amanhã, tá ok? Na nossa, na nossa live. Amanhã, sim. Amanhã será às 14 horas, pessoal. Tá ok? Tchau, pessoal. Boa tarde. Grande abraço. Muito obrigado.